Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Soraya Empassaí de Mello, sou advogada e sócia do escritório Davi do Nascimento, especializada em propriedade intelectual, presido a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá e sou vice-presidente da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, a ASP. Sejam todos muito bem-vindos à Table Topic, patrocinada pelo Instituto Datafolha, com o tema A Importância Estratégica da Pesquisa de Mercado para as Empresas e seus Ativos Marcados. Nessa Table Topic, será debatido o conceito de pesquisa de mercado e sua importância como ferramenta estratégica de marketing e jurídica, tais como a comprovação e estabelecimento para aferição da marca de alto renome, de investigação da percepção da similaridade, diferença entre signos marcados, e fonte de investigação da associação a um segundo significado, o secondary meaning. E como e o porquê de a pesquisa de mercado ter se tornado essencial na comprovação do alto renome, que envolve um amplo conhecimento e prestígio de uma marca pela população brasileira. Ainda, quais são os caminhos utilizados pelas empresas especializadas para a realização de pesquisa de mercado, que tem por objetivo medir o conhecimento e a reputação de marcas em um país desigual, com dimensões continentais e mergulhado na maior crise sanitária já registrada. Por fim, se poderia também a pesquisa de mercado auxiliar em outras análises relacionadas à outorga ou denegação de direitos marcados. E estarão aqui conosco hoje duas experts no assunto. E a nossa primeira palestrante é a Priscila Baluzier de Castro, coordenadora de gestão do conhecimento, instrução processual e relacionamento com o usuário, o CUGIR do NPI. Ela é mestre em propriedade intelectual e inovação pela Academia da Propriedade Intelectual do NPI, pós-graduada em pesquisa de mercado e opinião pública pela UERJ, graduada em comunicação social, publicidade e propaganda pela UFRJ e em administração de empresas pela UERJ. Como membro da Comissão de Alto Renome, auxiliou na elaboração da Resolução 107 de 2013, que versa sobre a conceituação e reconhecimento e estabelece a forma de aplicação do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, atualmente em vigor. Priscila, minha querida, prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, e a palavra está com você, minha querida. Boa tarde a todos, muito obrigada, Soraya, muito obrigada, BP, pelo convite, vai ser um prazer estarmos essa tarde aqui, falando sobre esse tema que eu tanto gosto, né, e acho que é tão importante para as empresas, né, que é a pesquisa de mercado e outras formas, né, de proteção do direito, como ela pode afetar algumas formas de proteção de marcárias, como autorrenome, entre outros debates que vamos traçar aqui. Muito obrigada a todos pela presença, tá? Vou começar aqui falando um pouquinho com vocês sobre... vou colocar aqui uma apresentaçãozinha para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa questão toda sobre marcas, a importância da marca. Vamos tentar, lá do início, entender um pouquinho, né, o que é a marca, a sua função, falar um pouquinho sobre autorrenome, e depois a gente vai passar a palavra para minha amiga Marlene. Vamos lá, começando aqui com a apresentação. Só um minutinho, vamos lá. Vocês conseguem ver? Não, ainda não está passando, né? Sim, dá para ver sim, Priscila, só você precisa colocar no módulo Isso. Talvez cheio, né? Vamos lá, não. Tentando aqui clicar na apresentação, mas não está aparecendo para mim, só um minutinho. Problemas de... Vamos lá, apresentação dos slides. Acho que é ali embaixo, tá vendo, na tua régua? Na reguinha, que aparece normalmente aqui em cima, e aqui em cima não está aparecendo, mas tudo bem, vamos lá. Na própria apresentação ali tem um modo exibição. Agora acho que foi. Não foi, estou clicando errado, gente. Estou tentando, eu juro que eu estou tentando.
É estranho, porque aqui em cima deveria aparecer, mas está uma linhazinha aqui, eu não estou conseguindo. Essa exibição aqui em cima. Foi, assim, agora acho que foi. Oi? Ai, gente, meu computador desligou. Na realidade, para mim é na régua. Eu não estou acreditando nisso. Símbolozinho aqui embaixo. E agora ficou uma tela aberta sua Eu aí. não consigo mais ver vocês, eu sumi. Que situação. Estão conseguindo me ver? Sim. E a Vocês gente está conseguem vendo a ver? sua tela também, só que ela não está no modo cheio. E também estamos vendo verificar a ortografia que você tem que fechar. Pode, Caleste, não estou acreditando nisso, gente. O computador está desligado, Priscila, ou já voltou? Será que ela congelou? Acho que a Acho que Priscila sim. caiu. A Ela deve Priscila estar tentando congelou. entrar de novo. E como ela saiu com a tela compartilhada, acho que eu não consigo colocar, mudar a ordem, por exemplo. Deixa eu ver se ela está tentando se reconectar. Opa! Acho que ela vai voltar. Enquanto isso, o pessoal vai entrando na sala. Já temos 25 pessoas. A gente sabe que as pessoas, às vezes, não conseguem estar no tempo, devem estar chegando, porque tem um número maior até de inscritos na sala de dentro, e tem o pessoal que está assistindo pelo congresso por fora. Vou tentar dar mais 2 minutos para ela, senão eu inverto a posição, não é o melhor, porque era legal o pessoal ver primeiro a Priscila apresentar dela, para entender numa cadeia de informações, fica melhor a Priscila falar primeiro. Mas, eventualmente, a gente faz essa inversão, né? Mais 2 minutos, né, Soraya? Então, acho que a gente não... Vai, né? Temos... Ela deve estar reiniciando, talvez, o computador dela. Muita gente já chegando agora. Para quem está chegando agora, a gente está aguardando a Priscila Baluzia se reconectar. Ela disse que ela teve um problema no computador. Quer que eu já faça a inversão, Soraya? Deixa eu só me certificar se ela está tentando entrar. Tá bem. Está reiniciando o computador dela. Então, eu vou te apresentar, Marlene, para o pessoal que já está aqui na sala e fora também, para a gente não perder muito tempo. E aí você começa com a sua apresentação, tá bem? Perfeito. Então, a nossa segunda palestrante, que virou primeira, é a Marlene Treucchi, gerente de atendimento do Instituto Datafolha. Ela é bacharel em comunicação pela FAAP de São Paulo, que é a Fundação Armando Álvares Penteado, e pós-graduada em marketing pela SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Iniciou sua atuação profissional no Datafolha e atualmente exerce a função de gerente de atendimento comercial. Atuou no departamento de pesquisa da TV Record e em empresas internacionais sediadas no Brasil.
Em mais de 30 anos de experiência na área de pesquisa de opinião e de mercado, teve a oportunidade de coordenar e gerenciar estudos com metodologias qualitativa e quantitativa, atendendo clientes de vários setores, como saúde, cultura, educação, seguros, financeiro, telecom, terceiro setor, entre outros. Sob diversos campos de conhecimento, como os de comunicação, posicionamento de marcas, satisfação e relacionamento com clientes, hábitos e atitudes, segmentação de mercado e inovação não só no Brasil, como em países da América Latina. Querida Marlene, nós aqui de novo, entre tantos eventos, te dou a palavra, minha querida. Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui, né, para discutir sobre esse tema. Também, como a Priscila, sou bastante empolgada, né, com o tema de estudos, com as pesquisas, né, que são utilizadas aí para o meio jurídico. E, sem mais delongas, vou tentar e vou entrar com a minha apresentação. Conseguem ver a apresentação? Ah, que ótimo. Perfeito. Então tá ótimo. Bom, a importância estratégica da pesquisa de mercado para as empresas e seus ativos marcários. Eu queria contar um pouquinho sobre o Datafolha, porque ajuda a entender um pouco da nossa atuação aqui até nas pesquisas para o meio jurídico, especialmente as de alto renome. Então, o Datafolha ele faz parte do Grupo Folha, que é um conglomerado que reúne o jornal Folha de São Paulo, o portal de internet UOL, o jornal Agora São Paulo, a Gráfica Plural e o Transfolha. A gente surgiu, né, o Datafolha surgiu em 84 como um departamento de pesquisas do Grupo Folha da Manhã. Ele se transforma em uma unidade de negócios do grupo em 96. Em 2016, com toda essa experiência, né, que a gente adquiriu ao longo desses anos, começa a realizar as pesquisas para o meio jurídico, especialmente alto renome e similaridade. E 2020, 2021, com a pandemia, o Datafolha teve um papel, eu acho, bastante importante, porque acabou fazendo estudos para medir, né, o comportamento e a opinião dos brasileiros durante a pandemia. O Datafolha trouxe informações como, por exemplo, qual era o nível de isolamento social, né, que as pessoas estavam tendo nesse período, e uma outra informação interessante, que era quantos estavam realmente dispostos a tomar a vacina contra o coronavírus. Tem uma outra informação que é interessante, que é o seguinte, então, o Datafolha, ele fundamenta a sua atuação no desenvolvimento contínuo de métodos e técnicas que visam refletir com precisão e fidelidade a opinião pública no Brasil, nos mais variados setores e áreas do conhecimento. E aí, pesquisa de mercado, né? Qual que é a importância da pesquisa de mercado como ferramenta estratégica de marketing e jurídica? Então, as pesquisas de mercado para o meio jurídico, elas utilizam técnicas e conhecimentos incorporados pelo marketing das grandes empresas, em especial os estudos de comunicação, os estudos de desempenho e também de imagem de marcas. Um estudo de desempenho de marcas, ele busca medir qual é o conhecimento dessa marca, qual é o nível de experimentação dessa marca, qual é o nível de consumo e conversão, né? Se a partir do momento que eu estou experimentando, se eu estou me convertendo num usuário, se existe rejeição ou não a essa marca, que existe fidelidade e se existe uma preferência. Então, esses estudos de desempenho e de imagem de marcas, eles são utilizados também nos estudos para o meio jurídico. E uma pesquisa de mercado, ela destaca-se, então, nesse caso, como um importante documento para comprovar o estabelecimento de uma marca de alto renome, similaridade e diferenciação, né, entre signos marcários e o secondary meaning. Falando especificamente sobre o alto renome, então, como construir uma amostra, que esse é o primeiro requisito, né, uma amostra representativa da população brasileira, e aferir o conhecimento e a notoriedade, né, de uma marca. Então, para a comprovação do alto renome, de acordo com o INPI, a Priscila vai falar muito melhor, né, sobre esse tema, mas a comprovação, de acordo com o INPI, a comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a 3 quesitos fundamentais: reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral, qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados, e grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão. Esses quesitos, eles serão avaliados por quem? Pela população brasileira em geral.
E aí vem a primeira missão, né, que é a de construir uma amostra que seja representativa da população brasileira em geral. E essa amostra, esse desenho, ele tem que levar em consideração a distribuição geográfica e também a natureza do município. Então, um dos primeiros desafios, né, dos estudos de alto renome é representar essa população num país que tem dimensões continentais. 166,6 milhões de brasileiros possuem 16 anos ou mais, de acordo com os dados do IBGE. E a amostra de uma pesquisa para o alto renome precisa representar essa população, que a gente sabe que guarda as suas desigualdades ou as suas características específicas. Uma delas, então, é a distribuição geográfica. 44% da população brasileira reside na região sudeste. A segunda mais populosa é a nordeste, com 26%. O sul, com 15%, e a gente tem norte e centro-oeste com 8% de população com 16 anos ou mais residindo nessas regiões. Mas, além dessa distribuição geográfica, eu também preciso considerar a natureza do município. A minha pesquisa precisa representar os 60% de brasileiros que residem em cidades do interior. A outra parte, 40%, estão nas capitais ou nas cidades das regiões metropolitanas. O Brasil é desigual. Cerca de 5 em cada 10 brasileiros declaram renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. E o salário mínimo ele está em torno de R$ 1.100. Então, a gente está falando de quase metade da população declarando uma renda média de R$ 2.200. E, na outra ponta, o que a gente tem? Quando a gente considera renda familiar mensal, eu estou falando dos rendimentos, né, daquela família, né, de todos os moradores daquela casa que contribuem, qual é o total de rendimentos, e aí eu vou para uma outra classificação também econômica, que mede os itens de conforto, a escolaridade e também as características, né, do domicílio, né, do bairro, da rua onde esse domicílio está inserido, se é asfaltado ou não. O chefe da família, eu quero saber a escolaridade dele, e os itens de conforto se ele tem carros, quantos banheiros, etc. Então, enfim, é uma classificação que as empresas de pesquisa, de um modo geral, que o mercado, de um modo geral, utiliza. 25% da população brasileira pertence às classes A ou B. Cerca de metade pertence à classe C, e uma parcela expressiva, 27%, pertencem às classes D e E, ou seja, a gente tem uma faixa intermediária, né, de metade da população nessa faixa intermediária, e na outra ponta com taxas praticamente equivalentes de pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. Uma outra informação que é muito importante quando a gente faz pesquisa para representar a população brasileira é a escolaridade. Se a gente for observar naquele primeiro gráfico, né, que está aqui nessa apresentação, 21% tem nível superior. Só que fundamental, eu tenho uma parcela muito maior, 33%. E a gente sabe que o conhecimento e o consumo, ele está muito atrelado ao nível de conhecimento, ou seja, a formação educacional, e também ao nível relacionado ao nível econômico. Então, o método de pesquisa e a linguagem, né, como é que o questionário vai ser construído, eles devem ser capazes de abarcar os diferentes estratos econômicos, educacionais e regionais. A população brasileira ela é mais feminina e está envelhecendo. Para representar a população brasileira, o Datafolha utiliza cotas de sexo e de idade de acordo com as informações do IBGE, em cada uma das 5 regiões do país. E o que a gente tem de informação? Hoje, de acordo com os dados do IBGE, 53% são do sexo feminino, da população de 16 anos ou mais, 47% do sexo masculino. E olhando o gráfico que tem nesse slide, olha que interessante, 20% da população brasileira tem 60 anos ou mais. É uma taxa superior à de jovens, que é no outro extremo, 16 a 24 anos, a gente tem atualmente 17% da população nessa faixa etária, lembrando que esse corte é de 16 anos ou mais. Então, eu tenho 17 na faixa de 16 a 24 anos e 20% na faixa de 60 anos ou mais. Então, a população brasileira ela é mais feminina e está envelhecendo.
Então, essa medida, que é a de utilizar as cotas de sexo e idade de acordo com os dados do IBGE, além de todos os outros estágios que a gente utiliza para distribuir e selecionar, uma amostra, eles permitem que os resultados de uma pesquisa sejam extrapolados para o universo pesquisado. No Brasil, tem mais de 5.000 municípios. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente seleciona cerca de 120, 130, 140 municípios para representar esses 5.500 municípios do país. Para isso, a gente precisa, então, levar em consideração todo esse perfil que eu estou apresentando para vocês: sexo, idade, escolaridade, nível econômico, região e natureza do município. Passando todos esses estágios, a gente pode dizer, por exemplo, que 28% dos brasileiros, eles estão ali numa atividade informal ou desempregados, ou eles são freelancer, assalariados sem registro ou desempregados. Com base nesse dado, esse percentual que eu consegui aferir na pesquisa, eu consigo dizer que cerca de 46 milhões estão em uma dessas condições, ou como freelancer, ou como assalariado sem registro, ou como um desempregado. Esses dados é de uma pesquisa que a gente realizou agora em julho de 2021. Então, em resumo, a abordagem pessoal, ela acaba sendo a mais utilizada em pesquisas de alto renome. Por quê? Porque ela permite o acesso a essa população de todos os níveis econômicos, porque nem todas as pessoas, como a gente viu, têm um percentual alto, né, de classes mais baixas, têm acesso à internet ou à telefonia celular. O mesmo acontece com os níveis educacionais. Eventualmente, uma família tem até o recurso econômico, mas não tem a formação educacional para utilizar, por exemplo, equipamentos ou acessar a internet. E mesmo a faixa etária, né? Às vezes, as pessoas mais velhas, de um modo geral, os de menor escolaridade, eles têm um distanciamento maior, né, das diferentes tecnologias. Então, só reforçando, então, de um modo geral, a abordagem pessoal é a que a gente mais indica para os estudos de alto renome, em períodos normais. Passando esse primeiro capítulo, né, que seria o da representatividade de uma amostra, né, representar a população brasileira utilizando uma amostra que guarda as mesmas características desse universo que se quer representar, a gente passa para um segundo capítulo, que é o de conhecimento das marcas. Então, contando um pouquinho do nosso histórico, né, em aproximadamente 5 anos, o Datafolha já realizou mais de 50 estudos de alto renome, e é claro que durante todo esse período, muitos aprendizados foram adquiridos ao longo desse tempo. E aí, falando então do conhecimento, qual que é a primeira barreira que uma marca precisa ultrapassar para conseguir o alto renome? É o conhecimento por parcela ampla dessa população brasileira, que é mais feminina, que é heterogênea em termos de nível econômico e educacional. E aqui eu queria apresentar para vocês alguns dados de estudos de desempenho de marcas, que são pesquisas realizadas pelo Datafolha há mais de 30 anos e publicadas pela Folha de São Paulo. Aqui tem uma série histórica, eu vou apresentar para vocês dados desde 2001 até 2020, que é o nosso último resultado, e essas pesquisas, elas medem, nesse momento, a força de uma marca. É como se fosse, num estudo de marcas, as primeiras perguntas que a gente faz para entender qual que é a força, o quanto essa marca está presente ou não na cabeça dos brasileiros. Então, Coca-Cola, Nike, Omo e Samsung, em 2020, foram as marcas mais lembradas quando eu fiz a seguinte pergunta: qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça? Não estou falando de nenhuma categoria, eu quero saber, quando eu falo em marca, qual é a primeira? E essas 4 foram as líderes em 2020. Por quê? Porque são marcas que, nesse período de pandemia, elas conseguiram se manter vivas, né, entre os consumidores, e também são marcas que investem em comunicação. E a seguir eu vou mostrar para vocês algumas categorias, né, tanto as tradicionais como as entrantes, reforçando que esses dados eles são publicados pela Folha de São Paulo com base em pesquisa realizada pelo Datafolha com a população brasileira em geral, 16 anos ou mais. Mas são dados de top of mind e de awareness que medem o conhecimento espontâneo de uma marca. Vou começar com um dos exemplos. Esse ano, né, Samsung obteve o alto renome e a pesquisa foi realizada pelo Datafolha. Então, aqui a gente está colocando um capítulo que são as marcas que crescem. Cerca de 38% citaram a marca Samsung quando eu falei qual é a primeira marca de televisão que vem à sua cabeça
E Samsung acaba sendo a líder dessa categoria. Entretanto, se a gente observar, em 2001, Samsung está essa barra amarela, tá, gente? E cada uma dessas barras representa um ano. Então, eu estou começando com 2001, indo até 2020. Se a gente for olhar em 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, a marca Samsung tinha 1%. Em 2006, ela começa a ter 2%, depois 3%, e aí ela ganha um crescimento tão consistente a ponto de chegar em 2020 e ser a líder dessa categoria. Por outro lado, se a gente observar as barras azuis, a marca Philips era a líder em 2001, ela tinha 26% de top of mind, e hoje, em 2020, ela perdeu espaço na cabeça do consumidor e passa a ter 9% de top of mind e fica numa terceira posição, junto ali com Sento Toshiba e com Philco Hitachi. Tem uma marca que é interessante aqui, que é a LG. A LG ela até vinha num crescente maior do que Samsung, só que em algum momento Samsung acabou tendo, provavelmente, tanto em presença, em comunicação, tanto no ponto de venda, como na mídia, como inovação dos seus produtos, ela acabou ultrapassando a concorrente, que seria, no caso, LG. Aí a gente vai para uma outra marca, como um exemplo, que é Piracanjuba. Ela também teve, em 2021, o alto renome. Novamente, reforçando os dados que eu estou apresentando aqui, são de top of mind e awareness, são dados, medem o conhecimento espontâneo, e é uma pesquisa que é publicada pela Folha, chama Folha Top of Mind. Aqui são dados de awareness. O top of mind, eu estou falando de uma resposta espontânea e única, porque eu pergunto, qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça quando eu falo em leite? Quando eu falo em awareness, eu estou falando de outras marcas que esse mesmo consumidor conhece nessa categoria. Eu quero saber no top qual é a que está mais presente, qual que tem mais força, tá, e mais qual é o seu repertório completo. E aí, nisso é o awareness. A Piracanjuba é o que está a linha em laranja. Novamente, né, a gente vê que, olha, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 2007, era uma marca traço, ela não aparecia. A partir de 2010, ela começa a aparecer, crescer de maneira consistente, e em 2020, divide a segunda posição em awareness, que é o conhecimento espontâneo total, com a marca Itambé. Ninho é a líder dessa categoria e ela mantém uma certa estabilidade em suas taxas. Por outro lado, olha que interessante, quando você deixa de investir em comunicação, você tem, por exemplo, Parmalat, né, que ficou super famosa lá com os bichinhos da Parmalat, ela era líder absoluta, 41% em 2001, e hoje ela já está numa terceira posição, dividindo espaço com a marca Italac. E tem um dado que é muito interessante, que, como é uma pesquisa regional, às vezes algumas marcas elas se destacam em determinadas regiões. Piracanjuba, ela tem 23% de conhecimento espontâneo total entre a população brasileira, mas entre os residentes da região centro-oeste, a taxa de conhecimento é de 54%, e entre os moradores da região norte, de 38%, ou seja, ela tem um conhecimento acima da média nessas duas regiões do país. E a gente tem as marcas que não desaparecem, existem as marcas que nunca saem da cabeça, né? E Colinos, ela permanece sendo lembrada pela população, mesmo depois de ter saído do mercado, mesmo depois de não ter mais comunicação sobre essa marca. Em 2001, Colinos, que está em azul, ela tinha 30% de conhecimento, e ela tinha taxa superior, por exemplo, a Colgate, que tinha 28%. Hoje, em 2020, Colgate... eu falo hoje porque é o nosso último levantamento, mas em 2020, 65%, quando eu fiz a seguinte pergunta, qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça quando se fala em pasta de dente? 65% falaram Colgate. É a marca líder, ela acaba batendo até o seu próprio recorde, né, de dimensões. E ela foi num crescente, mas dá uma olhada nas barrinhas azuis. Hoje, ainda assim, Colinos tem 9% de dimensões. Então, é uma marca que de tão bem construída ainda não conseguiu sair da cabeça do consumidor. E tem as marcas que despontam, então tem novas marcas que estão ganhando a mente do consumidor. Recentemente nós fizemos uma pesquisa para o Itaú Cultural, ela foi divulgada, e as duas atividades culturais mais realizadas pela população brasileira nesse período de pandemia foram assistir filmes e séries e ouvir música.
E a gente olha no awareness, ou seja, no conhecimento espontâneo total, quer dizer, além da primeira marca, as outras marcas que esse consumidor conhece, Netflix com uma taxa muito alta de conhecimento, ela tem 64% de awareness. Já para aplicativo de música, Spotify é a líder com 26%, entretanto, é uma categoria que ainda carece de comunicação, porque eu tenho 40% da população, ou seja, 4 em cada 10, que não sabem que quando eu falo em aplicativo de música, ele não sabe dizer uma marca. Então, aqui a gente normalmente acaba dizendo que há espaço ainda para a comunicação das marcas que atuam nesse segmento. Então, nos estudos clássicos de desempenho de marca, como eu já falei para vocês, o ponto de partida é a categoria de atuação, né? Como nesses exemplos apresentados. Mas para a obtenção do alto renome, o ponto de partida já é a marca e não a categoria. Então, todo o trabalho de marketing e de comunicação da marca e de seus atributos passará por um grande teste, que é o da percepção e opinião da população. A primeira pergunta, quer dizer, eu estou falando de questionário estruturado, é: você conhece essa marca? Vai ser na sua forma nominativa, mista ou figurativa? Para quem conhece essa marca, eu quero realmente saber se ele conhece mesmo quais são os produtos e serviços. Então, eu tenho essa primeira parte do questionário, que é a de medir o conhecimento da marca, dos seus produtos e dos seus serviços, pela população brasileira como um todo. Além disso, eu quero saber, ok, você conhece essa marca, mas que imagem você tem dessa marca em relação aos seus produtos? Eles são de qualidade? É uma marca de prestígio? É uma marca de confiança? É uma marca que tem tradição no mercado? Então, basicamente, eu tenho aqui toda a estrutura do estudo de alto renome. Eu parto de uma amostra representativa para buscar se existe conhecimento ou não dessa marca, e se sim, qual é a imagem que essa marca tem entre a população que a conhece. Então, a pesquisa de mercado com abrangência nacional irá revelar o nível de conhecimento e a imagem da marca, desde que fiéis a algumas premissas, ou seja, representatividade do universo, um questionário objetivo, sem viés na formulação das perguntas, e uma neutralidade em relação ao objeto de estudo. E a avaliação final cabe ao INPI. Um dos tópicos da nossa apresentação era, ok, em período de pandemia, o que é que foi feito? Como é que o Datafolha desenvolveu os estudos de alto renome que precisam ser representativos da população brasileira? Nós partimos para uma segunda opção, que seria a pesquisa telefônica. A pesquisa telefônica, como que ela é feita? Você gera números aleatórios telefônicos com base em prefixos da Anatel, e você dá a chance para a população como um todo, que tem acesso à telefonia celular, de ser entrevistado, porque esse é um dos princípios básicos, né, de uma amostra. É você dar a mesma chance a todo o seu universo, né, de participar de uma pesquisa. A gente vai utilizar sempre cotas de sexo e de idade, porque a gente sabe que quem às vezes acaba atendendo o telefone é mais um perfil feminino, o mais jovem não atende, o mais velho não atende, então eu tenho que ter esse controle de sexo e idade, conforme as informações que eu passei para vocês anteriormente, também dentro de cada uma das regiões. E por estar falando com um segmento que tem acesso à telefonia, eu preciso fazer uma ponderação por escolaridade, porque normalmente as pessoas com nível escolar mais alto acabam tendo um rendimento maior e tendo acesso às tecnologias. As amostras aqui vão variar de 1.500 a 2.000 entrevistas, e a desvantagem é que ela não é indicada para estudos que precisam de estímulos visuais. Portanto, se eu for fazer um alto renome nominativo, ok, eu consigo fazer uma pesquisa telefônica, ela não serve se eu estiver fazendo mista ou figurativa. E a gente chega também nos estudos online. Então, o estudo online, ele é baseado em painéis, e para esses painéis, nós utilizamos diversas fontes, tanto online como offline, para garantir que ali dentro, né, desse painel existam todos os estratos da população brasileira, inclusive aqueles que são os excluídos digitais, ou seja, os mais velhos, os menos escolarizados e as classes mais baixas. Normalmente, num estudo de alto renome online, a gente vai utilizar 2.000 entrevistas para representar a população, cotas de sexo, de idade, de nível econômico, de região, de natureza do município, e a mesma ponderação por escolaridade. Qual que é a desvantagem? Apesar de buscarmos representar esses estratos mais distantes da tecnologia, ainda assim,
a gente não consegue representar da mesma maneira como nas pesquisas pessoais. Saindo, né, desse bloco mais amplo, que é o de autorrenome, passar de uma maneira, agora então até um pouco mais rápida, por similaridade e diferenciação, novamente, né, como que seria a pesquisa de mercado, como ela é utilizada para investigar a percepção de similaridade ou não entre signos marcados. Então, as pesquisas, elas também são amplamente utilizadas para medir essa percepção de similaridade ou não, né, entre os signos marcados. Os estudos de similaridade e diferenciação, eles vão ser, diferentemente do que a gente vê no autorrenome, eles podem ser estruturados de acordo com o objeto de estudo. Por quê? Porque ele tem como foco mensurar a possibilidade do consumidor médio, né, de adquirir um determinado produto ou serviço acreditando ser o que de fato não é. Nesse cenário, a pesquisa é uma importante ferramenta para análise de concorrência desleal. Então, para o desenho de uma pesquisa de mercado para similaridade e diferenciação, a gente vai olhar qual que é o público-alvo. Vamos falar com consumidores em geral, podemos falar com a população brasileira, ou vamos trabalhar com uma categoria específica? É uma abrangência que vai ser nacional ou regional? Vai depender da atuação, né, das marcas que estamos estudando. O questionário sempre vai ser estruturado, né, os resultados sempre das pesquisas de alto renome, similaridade e diferenciação, mesmo secondary meaning, todos eles são apresentados em percentual, né, são amostras representativas do universo e podem ter seus dados projetados para esse universo. E a técnica também poderá levar em consideração justamente o objeto de estudo. Ela pode ser pessoal. Se eu estiver falando com as classes C, e D e E, com menor escolaridade, é muito mais recomendável que seja uma pesquisa pessoal. Mas, eventualmente, se eu estou falando de uma classe mais alta, né, com algum conhecimento de tecnologia, mais próximo de tecnologia, ok, eu posso fazer um estudo online. E a amostra sempre vai levar em consideração qual que é o público-alvo que eu estou estudando e qual que é o nível de recortes de interesse. Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo uma pesquisa com a população brasileira, mas eu não tiver interesse em fazer recortes por região, não quero olhar os níveis econômicos, eu posso até fazer uma amostra mais enxuta, como a gente diria. Mas, eventualmente, é muito interessante você ter essa possibilidade dos recortes, porque mais do que usar a pesquisa só para autorrenome ou só para similaridade e diferenciação, é uma grande oportunidade até para a área de marketing da empresa, né, de conhecer, de ter informações mais abrangentes sobre sua marca. Para o secondary meaning, a pesquisa de mercado como fonte de investigação, né, da associação a um segundo significado. Então, as pesquisas de mercado, elas também são utilizadas para medir se determinada marca, produto ou serviço que inicialmente não tem um caráter distintivo, se ela consegue alcançar o reconhecimento de ampla parcela do público consumidor. Então, os estudos de secondary meaning, assim como eu falei para vocês de similaridade e diferenciação, eles são estruturados de acordo com o objeto do estudo. Então, no secondary meaning, o objetivo será o de mensurar a associação ou não a um segundo significado pelos consumidores. Então, novamente, eu vou olhar se são consumidores em geral, né, o público alvo da pesquisa, ou se consumidores da categoria, se vai ser uma abrangência nacional ou regional. Vamos levar em conta o público-alvo, né, e o nível de recorte de interesse para desenhar, sugerir o tamanho da amostra, e a técnica, novamente, vai levar em consideração qual que é o nosso público-alvo. Então, e aí, nesse caso, a gente pode fazer tanto pessoal, como telefônica, como online. E aqui, para finalizar, eu queria, não sei se todos conhecem, mas só para finalizar com essa imagem, que é a história dos 7 sábios cegos e o elefante. Então, diz a lenda que numa cidade viviam 7 sábios cegos que davam conselhos a todas as pessoas que os consultavam para resolver problemas. E um dia chegou à cidade um belo e enorme elefante. E as pessoas nunca tinham visto, na verdade, esse tipo de animal, né? Um animal desse porte, nem mesmo os sábios cegos. E aí os cegos, o que eles fizeram? Eles rodearam o elefante para tocá-lo. E cada um foi apalpando uma parte do animal e tirando uma conclusão. É uma parede, um dizia. E o outro, é uma lança. Ou não, é uma cobra. Não, é uma árvore. Não, é uma corda. Na verdade, todos estavam certos e, ao mesmo tempo, errados, porque cada um estava pegando uma parte, pensando que era o todo e tirando as suas conclusões. Então, a pesquisa de mercado ela é importante para as diversas áreas do conhecimento, porque ela mostra a visão do todo, porque mostra, né, que a visão do todo se dá por meio das pequenas partes.
Muito obrigada. Obrigada a você, Marlene, como sempre, esclarecedora, conhece o assunto, conhece pesquisa de mercado, a gente que já vem trabalhando juntos há muitos anos, já tivemos várias vitórias, né, no tocante ao alto renome. Muito obrigada, viu, Marlene? Excepcional. Depois a gente vai deixar para as perguntas que o pessoal tiver para você para o final. A Priscila já se reconectou, peço para você, Marlene, fechar o seu áudio. E vamos seguir com a Priscila, que o nosso tempo já está ficando apertado para a apresentação da Priscila, que vai ser bacana, legal, esclarecedora, e acredito que vai vir muitas perguntas justamente na parte, talvez, da Priscila, né, Marlene? E vamos lá, acho que agora ela já colocou, já estamos vendo a sua apresentação. Priscila, se você quiser o módulo cheio, ok, se não, aí está no módulo cheio, pode seguir. Você tem que abrir o seu som. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação, vamos lá. A gente, né, tema que a gente está introduzindo a importância estratégica da pesquisa de mercado para as empresas e ativos marcários. E eu queria começar, primeiramente, a gente falando sobre, né, a importância dessa marca. A gente está falando sobre ativos marcários, citar aqui algumas frases de alguns autores, seja do mundo da propriedade intelectual, seja do mundo do marketing, seja do mundo da pesquisa de mercado, né, que é o nosso foco de hoje. Então, hoje em dia, a gente fala muito que as marcas tornaram-se tão importantes que, hoje em dia, praticamente nada existe sem uma marca. Quem fala isso é o Kotler, né, que é o nosso pai do marketing, e ele já falava isso desde 93. As marcas e as criações de marcas são tão importantes no século XXI que serão vitais, né, ao sucesso no mercado. Essa fase de Capferre eu também acho bem interessante. Ele mostra, né, como esse ativo intangível consegue cada vez mais adquirir uma importância cada vez maior. Então, ele dizia que o valor de uma empresa já foi medido em imóveis, terrenos, depois em materiais, máquinas, porém, o maior valor hoje em dia se encontra fora das imediações da empresa, elas se encontram na mente do consumidor. Esse é o maior valor, né, que uma empresa hoje em dia pode ter, o valor que a sua marca tem na mente do consumidor. O Marcondes, ele fala que produtos são feitos em fábricas, mas uma marca ela é feita na cabeça e no coração. E, por fim, Capferre, ele comenta que as empresas detentoras de uma marca, né, muito conhecida, são almejadas pela posição que essa marca tem, né, na mente desse consumidor, né, que esse posicionamento de uma marca, como a Marlene comentou aqui, por exemplo, né, dos top of minds, isso é super bem visto no mercado, né, todo mundo deseja uma marca que possa ser um top of mind dentro do seu segmento. Agora a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre a função da marca, né, porque eu peguei aqui um texto do Luiz Couto Gonçalves, que ele diz que, no primeiro momento, a marca identifica o produto ou serviço e proporciona ao consumidor um instrumento de escolha, indicando a origem do produto ou do serviço. Então, o que é importante quando a gente vê essa questão da função da marca? É esse papel de destaque que o consumidor tem. Né? A marca não é só para o empresário ter aquele registro, né, dentro, tem aqui o registro da minha marca, mas é importante para o uso dela no mercado e para o consumidor, a partir desse sinal, conseguir diferenciar um produto do outro, né, repetir uma compra de uma marca que ele achou interessante, que ele gostou, ou que ele foi indicado, né, nunca utilizei esse produto, mas alguém me indicou, a pessoa indica pela marca, né, eu comprei o creme da marca X. Então, a marca, ela é muito importante para o consumidor poder ter essa indicação de origem. Então, o consumidor, ele ganha um destaque muito grande quando a gente fala em marca. E se a gente está falando de consumidor, a gente fala em pesquisa de mercado, né? Porque a Marlene demonstrou, a pesquisa está aí para ouvir justamente a opinião desse consumidor. E ele é o ator de destaque quando a gente fala na função de marca. Agora, eu vou introduzir aqui para vocês 2 conceitos sobre identidade e imagem de marca. O que acontece é que muitas pessoas confundem esses conceitos, até o próprio empresário. Então, é interessante a gente entender que são 2 conceitos diferentes, e isso também vai ter consequências na pesquisa de mercado.
Quando eu falo em identidade de marca, eu estou falando que a identidade da marca é um conjunto de signos e correspondentes regras de uso que identificam uma marca. Ou seja, ela é a personalidade criada para uma empresa, para uma determinada marca. Então, por exemplo, eu vou lançar um perfume, o meu público-alvo vão ser mulheres entre 40 e 60 anos, que sejam bem, que já tenham adquirido, né, um destaque no mercado, já tenham conseguido, né, se fazerem líderes, né, dentro da sua atuação. E aí você vai começar a construir essa identidade. Ele não é só um perfume, ele é um perfume voltado para mulheres de uma determinada faixa etária que conquistaram sua posição de destaque no mercado de trabalho, né, que são fortes, que são líderes, e você começa a fazer a criação, né, desse perfume, da marca desse perfume, a partir dessas características que você quer passar. Então, que nome a gente vai botar numa marca? Pode ser fantasioso? Se não for fantasioso, se for arbitrário, se for um nome que já existe, seria interessante um nome que diga algo para essas mulheres, né? Então, a gente pode botar, por exemplo, o nome de Atena, que é a deusa da sabedoria, a deusa grega da sabedoria, ou de Diana, que é a deusa romana que imprime força, né? Porque ela é a deusa da lua, ela é a deusa da caça, ela fala da força, você fala da inteligência. Então, você vai criando essa identidade, né? Criou essa marca com todos esses conceitos que você quer passar para o seu público. E além do nome, da logomarca, a sua forma de comunicação, a propaganda, né, vai ter que estar associada a essa imagem que você quer passar. Uma mulher que entra no seu escritório, lidera uma reunião, você vai passando essa imagem para o seu público. Só que isso é a identidade, é o que a empresa criou. Do outro lado tem a imagem. O que é a imagem? É como o público percebe. Né? Então, a identidade a empresa cria, a imagem é como o público percebe. Então, a imagem da marca, o consumidor pode receber essa marca como uma imagem positiva ou negativa. Né? Então, as marcas podem estar associadas a valores positivos, negativos ou indiferentes para diferentes pessoas. Uma pode achar uma marca positiva, outra negativa, outra indiferente. A imagem que o consumidor possui de uma determinada marca pode também modificar, né? Seja para um bom ou ruim, seja por um bom ou ruim gerenciamento de marca, ou até devido a algum acontecimento, né? O garoto propaganda de uma determinada marca se envolve no escândalo, isso às vezes resvala na imagem da marca, né? Então, às vezes, quando uma marca tem um garoto propaganda, uma garota propaganda que está cometendo atos que, de repente, não são bacanas, que a sociedade não vê como bem, né, como uma coisa bacana, eles tiram essa pessoa. Por quê? Porque esses atos vão refletir na marca. Então, é importante para um gerente, para o branding, para a pessoa que gerencia uma marca, entender que imagem e identidade de marca são diferentes e que o ideal, né, num bom gerenciamento de marca, é que a imagem que a empresa queira passar, que a identidade que a empresa cria, seja a mesma imagem que esse público está recepcionando. E, às vezes, o empresário não entende isso, ele cria aquela identidade e acredita que o público está percebendo isso, e às vezes a imagem que o público tem não é igual. Então, é preciso sempre elaborar a forma de comunicar essa marca da forma ideal para que a imagem do consumidor seja a mesma da identidade. O que a empresa quer passar é o que o consumidor percebe, né? Numa eficiente gestão de marcas, torna-se essencial que os valores que a empresa deseja transmitir sobre esse ativo, a identidade, sejam os mesmos percebidos pelo público, que é a imagem. E, certamente, um investimento maciço é feito para que algumas marcas consigam ganhar notoriedade e alcançar um patamar de prestígio, como a Marlene comentou, né? Normalmente, você não faz isso da noite para o dia, né? É um trabalho de anos, né, para você conseguir fazer essa comunicação e fazer a sua marca ganhar essa notoriedade e alcançar o prestígio que se deseja. Não é um trabalho fácil e não é um trabalho do dia para a noite. Agora eu vou comentar, antes de entrar na produção das marcas, o que é interessante também comentar aqui é que esse posicionamento, né, que às vezes uma empresa deseja perante o seu consumidor, esse prestígio, essa notoriedade, é para empresas também que desejam ter grande notoriedade. Algumas empresas, elas são focadas em públicos bem específicos, ou para, seja regionais, né? Você tem marcas, às vezes, regionais que você quer, que o próprio, né, dono daquela marca deseja que ela tenha um apelo maior só naquela região, e não no Brasil todo, né? Marcas, às vezes, muito atreladas a culturas de determinadas regiões do nosso país,
né? Então, você tem, por exemplo, a gente tinha o Guaraná Jesus, né, que depois a Coca-Cola até comprou, porque estava incomodando tanto a Coca-Cola, mas o Guaraná Jesus, apesar, né, de algumas pessoas aqui no Sudeste conhecerem, quando você fala em nível Brasil, muitas pessoas não conhecem, né? Não, Jesus, porque ele era muito forte no Nordeste. Guaraná Frevo, né, que também tem um desejo de se aproximar essa cultura do frevo, que não é nacional, e eles não desejam ser nacionais. Existem marcas que às vezes se voltam a um público, por exemplo, classe A mais, e eles não querem, não, assim, o meu desejo, eu não vou investir em propaganda de veículo maciço, né, de horários que você tem pessoas de todas as idades assistindo aquele programa, eu vou investir numa mídia super restrita para aquela classe A mais, uma propaganda muito específica, em mídias muito específicas, ou diretamente falando com esse público, no shopping. E o desejo não é se tornar conhecido no Brasil inteiro, é tornar conhecido para aquele público a mais. Ao mesmo tempo que você tem marcas, às vezes, de luxo, mas que você quer que todos conheçam, mesmo que só alguns consigam consumir. Eu conheço Ferrari, eu nunca tive uma Ferrari, mas eu conheço. A Ferrari já tem um apelo maior, mas existem marcas que não, eu desejo só chegar naquele público a mais, ou não faço investimentos em propagandas de massa, né? Se fala em Cristal Swarovski, talvez nem todo mundo conheça, e talvez o Cristal Swarovski nem queira ser conhecido tanto assim. Então, isso também é importante se ter em mente, o empresariado ter em mente, porque quando a gente vai falar em alto renome, isso vai ser muito forte, entender que, né, é um conhecimento maciço e que, às vezes, a sua marca, quando a gente fala que não tem alto renome, não quer dizer que não seja de qualidade, é só que o público é muito específico. Existem marcas regionais para públicos mais específicos. E agora, então, vamos falar de proteção legal da marca, né? A proteção legal conferida às marcas é limitada, a gente vai começar a falar dessa proteção legal para a gente entender um pouquinho de alto renome, então, vamos passar aqui rapidinho para chegar no alto renome. A proteção legal é conferida às marcas é limitada e ela é fundamentada em dois princípios fundamentais do direito, que é o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade. O princípio da territorialidade, né, diz que a proteção conferida a uma marca em um determinado país apenas produz efeito no seu território. Então, uma marca protegida no Brasil não vai ter a proteção na Argentina, no Chile, ou em qualquer outro país do mundo. A proteção garantida, né, que é conseguida no Brasil, se dá no Brasil. E, por outro lado, também em todo o Brasil. Não é regional, não é só no estado, não é só no município. Conseguiu o registro perante o NPI, a sua proteção é no Brasil inteiro. No que se refere à especialidade, a exclusividade de um signo vai até o limite das fronteiras do gênero da atividade que ele designa. Isso significa dizer que uma marca registrada terá proteção exclusiva dentro daquele segmento, né, que ela atua, para os produtos ou serviços que essa marca assinala ou afins, né? Então, se alguém tem uma marca para roupa, a sua proteção está em roupa, e a gente consegue também entender que produtos afins como bolsa, acessórios, sapatos, né, também poderiam ter essa proteção. Agora, um televisor, não, né? Esse sinal está disponível se alguém quiser essa marca para um televisor. Esse é o princípio da especialidade. Porém, a gente tem uma exceção, né, prevista na nossa lei, na LPI, né, uma exceção a esse princípio da especialidade. A gente também tem uma exceção ao princípio da territorialidade, com o artigo 126, mas a gente só vai comentar um pouquinho mais adiante quando falar em pesquisa. Nesse momento, agora a gente vai falar sobre a exceção do princípio da especialidade, que é o alto renome, né? Ele é justamente essa exceção, e a LPI, para a proteção de marcas de excepcional conhecimento, que ultrapasse, extrapolem esse princípio da especialidade, ela prevê no seu artigo 125 essa proteção especial chamada de alto renome. E o que está escrito na nossa lei da propriedade, né, industrial, a LPI? Ela diz que o artigo 25, ele fala que a marca registrada no Brasil, ou seja, é essencial que ela esteja registrada, então a gente não tem uma exceção ao princípio da territorialidade aqui, a marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade. É por isso que ela é uma exceção ao princípio da especialidade. Não é mais só, né, para aquele segmento que a marca conseguiu o seu registro. Se você conseguir, né, se o NPI entender que foi comprovada que essa marca possui tal status, a proteção se estende para qualquer produto ou serviço, né? Desde que, né, a gente entenda, né, que uma outra marca semelhante, para ser indeferida pelo artigo 125, ela também tem que ser passível de associação ou confusão. Mas quando você ganha esse título, né, quando o MP reconhece esse status, a proteção, ela se estende para todos os segmentos, todos os ramos de atividade.
A questão é que, olhando, né, o que o artigo 125 fala, ele só diz isso, que a marca considerada, né, de alto renome terá essa proteção extensa a todos os ramos de atividade. Mas o que seria uma marca de alto renome? Quais são os seus critérios para reconhecimento? Como aplicar essa proteção especial, né? A LPI não define. Então, coube ao NPI se debruçar, se estudar sobre o tema, né? Entender como os escritórios de todo mundo fazem, para a gente poder normatizar a matéria aqui no Brasil também, né? Então, aqui, ó, o estudo resultou, a primeira resolução que falava sobre esse tema, que realmente normatizava o alto renome, embora a LPI seja de 96, a primeira normativa do NPI vai sair em 2004. Então, a gente tem a primeira resolução que trata e normatiza o assunto, que é a 110 de 2004, depois foi substituída pela 121 de 2005, e depois essa mesma resolução foi republicada com o nome de 023 de 2013, em março de 2013. Mas a gente entendia que a resolução que o NPI aplicava precisava de algumas atualizações e melhorias, né? A gente tinha na resolução até então vigente, né, essa 125 de 2001, que foi renomeada de 023 de 2013, por uma questão de auditoria interna, onde uma auditoria pediu para que o NPI renumerasse, colocasse um novo número só nas resoluções então vigentes, então essa 121 de 2005 passou até essa numeração. Uma das questões dela é que o alto renome, por exemplo, só poderia ser reivindicado por impugnação, ou seja, por oposição ou por um pedido administrativo de nulidade. Não poderia se vir diretamente ao NPI e pedir por uma petição própria. E o mercado demandava muito que fosse, né, uma petição autônoma, que não dependesse de alguém depositar uma marca semelhante para você se opor, ou que alguém conseguisse um registro semelhante para você entrar com um banco para solicitar esse alto renome. E a partir dessa necessidade, a gente começou a perceber e se debruçar sobre o tema, e chegamos para, né, a comissão de alto renome vigente na época, que eu fazia já parte dela, conversamos com o diretor que atuava no NPI em 2013, falando, precisamos, né, fazer uma mudança na resolução, e o diretor aceitou, então o presidente aceitou também. Então, em dia 20 de agosto de 2013, é publicada uma nova resolução, que é a 107 de 2013, né, que está em vigor desde 10 de março de 2014, a gente publica ela em 2013, mas ela só começa a vigorar em 2014, porque a gente precisava, porque ela traz justamente essa nova forma de pedido de alto renome, que é de forma autônoma, então a gente precisava que na nossa tabela passasse a ter esse serviço que não tinha antes, né, que era a petição autônoma de alto renome. E a nova tabela do NPI chega em março de 2014 com esse novo serviço, então ela passa a vigorar a partir daí. E após quase 10 anos, né, essa resolução já está em vigor desde 2014, né, ela trouxe consigo grandes mudanças na forma de aplicação no disposto no artigo 125, atentando a demandas do mercado, visando uma maior celeridade ao exame da matéria, porque essa questão de ser por impugnação também era ruim para o mercado, que queria pedir de uma forma autônoma, e era ruim para o NPI também, porque isso gerava cada vez mais backlog dos exames dos pedidos com oposição, isso entrava numa fila especial para ser examinado só pela comissão de alto renome, que é uma comissão pequena, não é o mesmo número de examinadores que a gente tem geral, né, a comissão, hoje em dia nós somos 8, então, na época nós éramos 4 só, então, acarretava um backlog muito maior, né, então, a partir do momento em que a gente perde de forma autônoma, é bom para o mercado e é bom para o NPI. E, além dessa questão da solicitação do alto renome de forma autônoma, o que essa resolução traz de grande importância na mudança é você destacar a pesquisa de mercado como um documento comprobatório para essa condição de alto renome. E por que a pesquisa veio, né, a ter esse destaque nessa nova resolução? O que acontece não que antes ela não fosse citada, na resolução anterior ela era citada, mas entre ali um outro cabedal de provas que poderiam ser anexadas, e não necessariamente ela era anexada. Quando era, cada pessoa fazia a pesquisa com um parâmetro diferente, né, e talvez elas não fossem capazes de fazer essa comprovação que a gente precisava. Às vezes se aproveitavam de outras pesquisas que não necessariamente eram capazes de comprovar o alto renome, e a maior parte das vezes não eram anexadas, então trazia-se muita matéria de jornal, né, de
de algum jornalista falando bem de uma determinada marca. Só que o que a Marlene acabou de comentar, né? O jornalista, de repente, é uma parte, né? Ele, de repente, é só um daqueles ceguinhos que está ali, né? Sabe, cegos que estão ali vendo o elefante. Ele não é a representatividade de um todo, né? Então, por mais que provas fossem anexadas, acabava que o exame do autorrenome ainda era muito subjetivo, né? Eu, quando adentrei, né, antes de adentrar a comissão de autorrenome, eu trabalhava numa divisão no NPI, antigamente chamava de MAR, hoje chama de TEC, né, Divisões Técnicas de Exame. A gente, quando eu fazia o exame de mérito, eu via a reunião da então comissão, e eu via como ainda ficava muito no achismo, né, por mais, anexou aqui uma matéria de jornal, que está dizendo que essa marca é muito conhecida, mas é claro que ela é conhecida no Brasil inteiro. Por outro lado, o nosso autorrenome, a lei de conhecimento, ele traz a necessidade da imagem da marca. E aí, não, mas eu acho que essa imagem é super queimada, eu uso o serviço dessa empresa e eu não suporto, como é que pode? Não. Então, ia muito pelo achismo daqueles que estavam ali examinando, se eles entendessem que aquela marca era conhecida, se eles entendessem que aquela marca tinha uma boa imagem. E a verdade é que a opinião, né, de 1 ou de 2, 4, 5, 6, 7, 8 membros da comissão, né, dependendo do número de membros que tem ali, acabam sendo a opinião de um grupo muito seleto, né, porque nós somos todos de uma determinada classe social, que vivem como o PNPI é no Rio de Janeiro, né, pertencentes, moradores do Rio de Janeiro, que é um estado que se privilegia, né, de receber informações e cultura, já fomos capital, né, do Império, mas isso não quer dizer que o Brasil todo conheça essa marca, não quer dizer que ela tenha essa atuação tão forte, e é claro que a gente tinha indícios, se alguém demonstrasse que a marca tinha uma atuação nacional, mostrasse volume de vendas, aquilo ia nos dando indícios de conhecimento, mas a certeza não existia, e muito menos a certeza quando a gente fala em imagem. A imagem, lembra lá no início, quando a gente fala sobre a função de marca aqui na apresentação? É o consumidor que vai falar sobre essa imagem, né? É ele que vai dizer o que ele pensa sobre essa marca. E isso não somos nós da comissão que vamos saber o que o consumidor de um Brasil inteiro tem a falar. Então, se essa proteção do autorrenome, como né, a gente comentou, é uma proteção que ela se estende a todos os ramos de atividade, ela vai se estender a todos os consumidores de todo o Brasil, né? É diferente de uma marca que quer pegar apenas um determinado nicho, né, de pessoas, de uma determinada classe social, às vezes só de uma determinada região. Quando eu falo em autorrenome, eu estou estendendo essa proteção para qualquer produto ou serviço, ou seja, para qualquer consumidor de qualquer região do Brasil. Então, esse conhecimento tem que ser nacional, e saber a imagem dessa marca tem que ser para todos os consumidores em nível Brasil também. E a minha percepção, aqui, Priscila, moradora do Rio de Janeiro, né, somos de uma classe privilegiada, não temos dúvidas, né, dentro desse Brasil, será que a imagem é todo... Então, só a pesquisa de mercado poderia dizer isso. Isso era uma demanda que eu percebia, e aí quando eu adentrei a comissão, e o diretor concordou, não, vamos fazer uma resolução, vamos estudar sobre o tema, aceito todas as sugestões que vierem, e ele aprovou essa sugestão da pesquisa. Isso me deixou muito feliz, porque eu acho que realmente o estudo sobre o autorrenome, né, e agora o reconhecimento que o NPI faz, não está mais subjetivo na mão do que a comissão pensa, mas a gente está escutando o que o Brasil pensa, né? Então, aqui eu trouxe os trechos da resolução 107 de 2013 que falam, né, sobre a pesquisa, né, está no artigo 4º, o requerimento da proteção especial de que trata essa resolução deverá ser instruído pelo titular de marca registrada, com todas as provas cabíveis à comprovação do autorrenome da marca no Brasil. Parágrafo 1º, no que se refere ao quesito descrito no inciso 1º do artigo 3º, que é o conhecimento da marca, é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisa de mercado, sem prejuízo de apresentação de planos de mídia, matérias, artigo diverso. No que se refere ao quesito descrito no inciso 2 do artigo 3º, que é a imagem, é recomendado que a sua comprovação se dê por meio de pesquisa de imagem com abrangência nacional. Em relação ao conhecimento, a gente até oferece outras formas, né, de comprovações, de documentos comprobatórios que possam auxiliar nessa comprovação, mas em relação à imagem, realmente o NPI não conseguiu enxergar até hoje outra coisa que comprove o que o consumidor, nível Brasil, pensa sobre uma marca, que não seja uma pesquisa realmente de mercado, né? Então, ela ganhou esse destaque. E realmente entendemos que é a melhor forma de comprovação, que é realmente a forma, né, que a gente pode averiguar a opinião do brasileiro. E aí, na nossa resolução, a gente vai também
fornecer esses instrumentos, abrangência nacional, dizer que a pesquisa tem que ser uma amostra representativa da população brasileira, a gente está trabalhando com o universo Brasil, né? Então, não é apenas uma pesquisa a nível Sudeste, ou só Sul, ou só Nordeste, como às vezes a gente via, né, antes da resolução. Então, é muito interessante, porque além dela ganhar esse destaque, a gente auxilia a instruir, né? E por quê, né, desse nível nacional? Justamente por isso que a gente comentou agora. Se é uma proteção tão extensa que é para todos os segmentos, eu tenho que entender os consumidores de todos esses segmentos, que são consumidores de todo o Brasil, de todas as classes sociais, porque você vai ter produtos voltados, em cada segmento voltado para um consumidor diferente. Então, a pesquisa vem com essa importância e a gente também auxilia, né, dizendo que ela tem que ter essa abrangência nacional, essa amostra representativa da população brasileira. O NPI critica, né, se faltar alguma região, né, a gente já recebeu pesquisas onde faltava e a gente realmente faz uma exigência, é preciso acrescentar. Então, realmente tem que ser, assim como a Marlene, né, que está ali do lado de lá fazendo essas pesquisas, explicou muito bem na sua apresentação, né, que é a pesquisa do alto renome e abrangência nacional, com perguntas isentas, né, sem ser tendenciosas, né? Começando por, você conhece essa marca? E depois você pergunta, e para que ela assinala? Né? Que tipo de produtos, né? Como ela mostrou lá no gráfico dela. Primeiro pergunta se conhece a marca, depois pergunta se conhece o produto e serviço. Por quê? Para ter certeza que esse consumidor não respondeu sim, só por dizer, né? A coisa marca sim, né? Para não dizer que não tem conhecimento. Que produto e serviço ela assinala? A gente precisa, num questionário, tendo certeza, né? Que essas perguntas, que essas respostas realmente são correspondentes com o que o consumidor pensa ou acha, ele não está chutando só, né? Então, veio a pesquisa e veio com todas as instruções de qual é o público-alvo, de qual é a amostra que a gente precisa. E o Datafolha vem fazendo muito bem essas pesquisas, entre outros, né, institutos que a gente está tendo, mas a gente tem recebido muito Datafolha e parabenizo muito aqui o trabalho que eles têm feito, que é muito, muito importante, muito interessante, facilita nós, né, nós que estamos analisando, quando uma pesquisa vem redondinha, com aquela, né, amostra representativa certinha, as pesquisas, as perguntas sem serem tendenciosas, isso facilita muito, porque aí os resultados numéricos é que vão dizer. O procurador, o advogado que está ajudando a empresa e a empresa de pesquisa de mercado, elas não criam autorrenome. O autorrenome é uma condição que tem que estar no mercado. A pesquisa, ela só vem a demonstrar, né, o que realmente o consumidor entende. Se tiver um grande conhecimento e uma grande notoriedade, a gente reconhece. Mas se essa pesquisa vier certinha, é muito mais fácil da gente olhar, não fazer exigências e poder entender aquele resultado, né? Então, a gente, né, falou aí a importância da pesquisa de mercado para o alto renome. E vou acabar logo aqui, porque a gente já está chegando aqui 3h40, para a gente poder depois abrir para debates e perguntas. Mas, e além do alto renome, né? A pesquisa de mercado pode auxiliar em outras análises relacionadas à outorga ou denegação do direito marcário para o INPI. A Marlene, por exemplo, comentou de secondary meaning, mas o secondary meaning no NPI ainda não é entendido como aplicável, porque a gente faz uma análise que, na verdade, a gente não parte, né, o que a marca, como a marca está sendo usada, né? Uma coisa é o alto renome, né, que é uma comprovação que é uma marca que precisa já estar registrada e ser usada. Mas, quando a gente fala em outorga de direitos, né, quando eu vou reconhecer uma marca, quando eu não vou, quando eu entendo que ela não tem nenhuma, ela não incide sobre nenhum dos 23 incisos proibitivos do artigo 124 da LPI, eu estou analisando uma marca que pode nem estar no mercado ainda, né? Pelo nosso direito atributivo, o ideal, na verdade, é você primeiro depositar para depois usar. Então, em relação a outros direitos marcários, né, que a gente observa, outras proibições que o artigo 124 fala, porque a nossa lei não fala o que pode ser marca, ela diz o que não pode ser marca, né? Então, para você ganhar o registro, a sua marca não pode estar recaindo em nenhum dos 23 incisos proibitivos. E aí, uma pesquisa ela pode trazer informações, sim, né, para demonstrar tanto a incidência quanto a não incidência de um desses incisos. E não é que ela tem que comprovar, por exemplo, quando eu falo de um artigo 19, 124, eu digo que essa marca posterior, ela imita ou reproduz uma marca anterior, registrada naquele segmento, capaz de produzir uma confusão para o seu consumidor.
Mas, através de uma pesquisa, eu posso, de repente, demonstrar que esse consumidor não confunde, ou o contrário, o NPI defendeu essa marca, eu posso entrar com um pedido de nulidade mostrando que existe uma confusão entre duas marcas. Essa confusão precisa existir necessariamente no mercado? Não, é uma probabilidade, né? É uma pesquisa que demonstra a probabilidade. Talvez essa marca nem esteja no mercado ainda, porque você tem 5 anos para usar uma marca depois de ela ser registrada, antes de alguém poder entrar com uma caducidade. Mas você apresenta o sinal que é registrado e apresenta um outro, e você acha que existe a possibilidade de confusão, né? Esse aqui está depositado para assinalar X produtos e serviços. Esses aqui também ganhou registro para assinalar X produtos e serviços. Consumidor, você entende que existe essa possibilidade de confusão? E o que a pesquisa pode trazer é isso, né? Demonstrar que um consumidor pode colidir 2 sinais, então auxiliar o INPI, de repente, numa nulidade, ou num pedido de oposição a não reconhecer um pedido, ou o contrário, né? Pedir a reversão de um indeferimento, que a gente indeferiu para o 19, você entra com recurso mostrando que o consumidor não confunde aquelas marcas, né? Que não existe que a possibilidade de não colidência é muito maior do que a de colidência. Então, a pesquisa, ela vem, hoje em dia, ela é um instrumento tão rico que ela pode auxiliar, né, os empresários, os donos de marcas, de uma forma tão rica também dentro do mundo da PI, que é muito interessante, né, para o mercado começar a tentar, né, a importância da pesquisa também quando a gente fala em propriedade industrial e intelectual, que antes a pesquisa é uma ferramenta muito importante no marketing, né, para entender a imagem dessa marca, para entender quais os segmentos que uma nova marca pode começar a atuar, mas ela era muito utilizada no marketing, agora ela também pode ser usada na PI, e é isso que a gente quer começar aqui a defender. O artigo 126, por exemplo, ele é uma exceção ao princípio da territorialidade. É uma marca que, de repente, é famosa no Brasil, principalmente de empresas estrangeiras, mas não está registrada aqui ainda, alguém registra que não é o dono dessa marca lá no exterior, mas ela já é muito famosa no Brasil. E você pode, de repente, impugnar, né, esse pedido de reconhecimento de registro por essa empresa que realmente é a dona da marca e não tem a marca aqui ainda. Aí o artigo 126 protege, mas a dona dessa marca, que ainda não tem a marca no Brasil, além de depositar aqui, ela tem que provar que a marca dela realmente é muito conhecida aqui. Eu sou dona dessa marca, ela é bastante conhecida no Brasil, eu só não depositei ainda. Ela tem a obrigatoriedade de depositar, e ela tem a obrigatoriedade também de comprovar que ela é notoriamente conhecida aqui. Como é que ela vai comprovar essa notoriedade? Por que não na pesquisa de mercado, né? Mostrar o conhecimento e a fama da sua marca aqui, de forma que realmente você possa, de repente, impugnar um outro sinal pelo artigo 126. Então, a pesquisa vem aí com toda a força. Eu sou uma defensora muito árdua disso, de que a pesquisa pode ser uma estratégia interessantíssima quando a gente fala também no mundo das marcas, dentro da PI, não só marcas no mundo marqueteiro, mas também no mundo da PI. E é isso, gente. Muito obrigada. Tá, obrigada a você, Priscila, sempre enriquecedor te ouvir. E a Priscila, como eu disse no início, pessoal, ela é especialista em pesquisas de mercado. E ela tem até uma alcunha, né, que alguns gostam de brincar com ela, que ela é a mãe da Resolução 107 de 2013 e também da 172 de 2016. Enfim, ela mesma falou que ela é uma grande defensora da pesquisa de mercado e eu vou abrir isso para a nossa plateia daqui. Eu não consigo ver o chat de fora, se alguns colegas conseguirem me mandar o que o pessoal está comentando de lá, eu agradeço. Eu tenho 2 colocações antes de abrir para a nossa sala VIP aqui, de quem já está aqui, que eu posso até dar a palavra, de 2 comentários que me chegaram do chat de fora, só para não perder o time. O Eduardo Machado comentou, super interessante essa questão da marca Piracanjuba. Posto pelo web da Italac, em 2020 foi considerada a marca de lácteos mais comprada do Brasil e está entre as 3 marcas de bens de consumo mais escolhida pelos brasileiros. Obrigada, Eduardo, pela tua participação. Também pelo chat de fora, do pessoal que está no congresso, mas não está inscrito aqui na sala VIP, também tem um comentário do Gustavo do Nascimento, que ele fala, Priscila tem toda a razão ao afirmar que a pesquisa de mercado ajuda a acabar com o achismo que existia antes. E ele vai também com outro... Opa, tem um novo comentário dele aqui também. Talvez fosse o caso de perguntarmos qual seria o percentual de reconhecimento desejável, pois, pelo que entendi, a Piracanjuba
teve 23% no território nacional, o que parece um índice pequeno. Bom, eu não fui a pessoa que cuidou da Piracanjuba, eu não sei se foi o Datafolha que fez a pesquisa, mas esse índice de 23% eu acho esquisito. Enfim, depois eu deixo para nossos colegas responder. Tem mais perguntas vindo de fora. Tem o nosso presidente aqui da BPI, o Luiz Edgar Montauri Pimenta, que fala: parabéns pelas apresentações. Em requerimentos de aviso de recebimento, qual o peso que a comissão do alto renome, o AR alto renome, ele abreviou o BNPI, dá a prova de pesquisa de mercado, frente às demais provas. Ou seja, Priscila, qual é o peso que a pesquisa tem dentre as outras? Porque aqui na resolução, né, no artigo 4º, e você mesmo grifou isso na tua apresentação, é uma prova recomendável, mas existem as outras. A palavra está com você. Bom, se a pesquisa conseguir, ela sozinha, né, comprovar esse conhecimento e essa imagem, para a gente já é uma prova suficiente, né? A questão é quando a pesquisa não vem. E para o conhecimento, como a gente comentou, outras provas podem ser anexadas para nos dar uma ideia desse reconhecimento. Agora, para a imagem, é muito difícil a gente conseguir ter uma comprovação de imagem, de marca, que não seja através da pesquisa de mercado. Pelo menos até hoje, a gente não conseguiu, né? A gente nunca tornou a pesquisa obrigatória, porque eu acho que quando a gente fala em obrigatória, é algo muito complicado. Até porque, às vezes, o mercado pode enxergar algo que a gente não está enxergando, né? Mas, até hoje, a gente não conseguiu nenhum tipo de comprovação de imagem, de marca, já que o nosso autorrenome, né, além da exclusividade do sinal, que a gente fala também, porque se um sinal for muito desgastado, alguém vai ganhar um autorrenome a produção de 10 anos de exclusividade daquele sinal, mas se ele já tem, aquele mesmo sinal já tem outros 20, 30 titulares, né, isso para a gente não faz muito sentido, mas essa questão da exclusividade, ela é mais vista por pesquisas nossas mesmo, né, no banco de dados, etc. Agora, quando a gente fala em conhecimento e imagem, a gente até oferece outras provas que podem nos dar indícios desse conhecimento, né? Indícios, certeza, talvez, eu não sei. A pesquisa de mercado não vai dar certeza, né, sobre o conhecimento. E em relação à imagem, realmente, até hoje a gente não conseguiu nenhum tipo de comprovação que tenha sido anexado em autos de pedido de reconhecimento de alto renome, que não seja uma pesquisa de mercado. Porque como comprovar a imagem do consumidor? Você anexar matérias de jornal, né, que falem sobre a tradição de uma marca, ou como a gente comentou, às vezes é a opinião daquele jornalista, daquela pessoa, e não quer dizer que é a opinião de todo o Brasil. Então, a pesquisa ela é realmente uma das ferramentas mais importantes, que são essenciais, para essa comprovação, principalmente desse critério imagem, né? Tanto que na resolução a gente não consegue colocar exemplos de outras provas que não sejam uma pesquisa. No critério conhecimento, a gente até consegue observar alguns documentos que nos deem indícios, mas de imagem, eu acho que só realmente ouvindo esse consumidor para saber, né, esse público brasileiro, no caso, né, porque não é só o consumidor daquela marca, é o brasileiro como um todo, já que em alto renome a proteção é para todos os segmentos mercadológicos. Então, é só ouvindo o brasileiro para entender qual a imagem dele sobre essa marca. A gente não consegue entender outra forma. O que não impede de, se alguém um dia conseguir comprovar por outro instrumento, que a gente vai negar. Mas a pesquisa, hoje em dia, é como a gente enxerga como a principal, e talvez hoje, a forma realmente de você conseguir reconhecer essa questão do conhecimento, principalmente da imagem. Soraya, desculpe, eu queria, acho que só se você me permitir, complementar, esclarecer o dado de Piracanjuba. Sim, todos por favor, os dados, para não, não, né, a gente não ter mal entendidos. Esses dados que eu apresentei não são os dados de alto renome, tá? Os dados de alto renome estão no processo de alto renome de Piracanjuba. O que eu apresentei para vocês são dados de conhecimento de marcas, dados de top of mind, de awareness, de pesquisas que são realizadas para a Folha de São Paulo, pelo Datafolha, para mostrar para vocês o histórico, né, de 2001 até 2020, de como se dá a construção de uma marca. Então, é uma marca que, então reforçando novamente, não são dados, né, da marca, não. Então assim, quando a gente fez a pesquisa de alto renome, Piracanjuba não teve 23% de conhecimento, porque isso aqui é o conhecimento espontâneo dessa marca na categoria leite, é uma pesquisa publicada pela Folha de São Paulo, um estudo que é um prêmio, né, de Top of Mind, as marcas que são as mais lembradas recebem o prêmio Top of Mind, que é muito, muito importante, que é o que estava na apresentação da Priscila, né? Você tem que ganhar
a mente e o coração desse consumidor. Porque se você vai até um ponto de venda e você tem essa marca como a sua primeira marca, provavelmente ela vai ter uma grande chance de escolher, né, essa marca, se você encontrar na gôndola, se o preço estiver de acordo, porque você já tem, ela já é familiar e você já tem ela como fazendo parte aí do seu dia a dia. Então, reforçando, os dados que eu apresentei era mais para vocês entenderem como se dá a construção, né, de uma marca forte, porque os dados foram de top of mind e de awareness, são respostas espontâneas, eu saio da categoria para eu receber essa resposta da marca. No alto renome, eu começo com a marca. A população vai ouvir, a primeira pergunta vai ser a seguinte: você conhece, mesmo que de ouvir falar, a marca Piracanjuba ou a marca Samsung? Vai depender se é uma marca nominativa, mista, figurativa, mas só para dar o exemplo para vocês da diferença. Os dados foram para mostrar, reforçando, que era como se dá a construção de uma marca ao longo dos anos, e isso, né, tem todo um processo. Obrigada, Soraya. Imagina, eu que agradeço. Deixa eu seguir aqui com algumas perguntas, porque o nosso tempo daqui a pouco está se esgotando. A vice-presidente da BAP, a Andréa Pocinhos, ela comenta aqui no nosso chat. Ela está aqui na sala com a gente. Priscila, pelo que compreendi, a comprovação do alto renome deverá abranger todas as classes econômicas da população brasileira, e não apenas por ampla parcela, como previsto pelo inciso 1º do artigo 3º da resolução. Dessa forma, entendo que uma marca muito conhecida dentro do e-commerce não terá seu status de alto renome concedido, uma vez que grande parte da população brasileira ainda não tem acesso à internet, como comentado pela Marlene. Poderia comentar? Exatamente assim. A marca, para ela ter o reconhecimento desse status de alto renome, ela precisa ser conhecida por ampla parcela da população brasileira, né? Então, algumas pessoas, vou aproveitar e já responder a dúvida sobre, já que o nosso tempo está acabando, sobre essa questão do percentual. A gente não tem um percentual exato, mas, no mínimo, você tem que ser reconhecido por mais da metade da população brasileira, né? Quando eu falo a maior parte da população brasileira, ampla parcela, não pode ser menos do que essa metade. E aí, depois, o percentual exato, a gente costuma não falar em percentuais exatos, mas tem que ser pelo menos uns 55%, até porque a pesquisa, ela tem normalmente 3% de erro para cima ou para baixo, 2% de margem de erro para mais ou para menos. Então, tem que, eu posso dizer que o mínimo, né, tem que estar entre 51% e 55%. Agora, tem marcas que às vezes precisam de mais, às vezes precisam de menos, porque a qualidade, a imagem também vai estar associada, a gente não fala só em conhecimento, quando a gente fala em alto renome, né? E a gente precisa também observar essa questão da exclusividade do sinal. Mas a gente não pode oferecer com menos de entre 51% e 55%, com menos do que isso é um pouco mais complicado. Mas, quando a gente fala em relação ao e-commerce, realmente a gente sabe que existe parcela da população brasileira que hoje que não se utiliza do e-commerce. A questão a gente não faz esse percentual proporcional em todas as classes, é uma proporção em relação aos brasileiros como um todo. Então, certamente não é todo brasileiro que tem acesso ao e-commerce, ao computador, não é. Mas se a marca, vamos dizer, atingiu 60%, porque talvez quem não tem acesso a esse e-commerce seja 10%, 20% da população, e 60% conhece, ela já vai receber esse alto renome, né? Então, apesar da gente saber que existe uma parcela da população brasileira que ainda é excluída digitalmente, o conhecimento não tem que ser 100%, ele só precisa ser pelo menos por mais da metade da população. Claro, como eu comentei, a gente vai observar também a imagem, vai observar a exclusividade, mas dificilmente uma marca com um percentual que seja a partir de 60% não receberá esse reconhecimento, desde que a imagem seja positiva, porque a gente tem marcas que são conhecidas por serem ruins, e isso não ganha alto renome, 90% dos brasileiros conhecem, mas como uma marca ruim, e é isso. Não é, o nosso renome tem que ser a imagem positiva. Então, teve esse reconhecimento de acima de 60%, não que só abaixo de 60%, tá, gente? Mais de 51, 52, 53, 55, a gente já começa a observar os outros critérios. Mas conseguiu 60% de conhecimento e boa fama, boa imagem de qualidade, prestígio, a gente vai reconhecer, e talvez esses 60% sejam pessoas que tenham acesso ao computador, ao e-commerce, né? Então, a questão é ser reconhecida pela maior parte, né? Mesmo a gente sabendo que, infelizmente, no nosso Brasil de desigualdade, muitas pessoas não têm acesso ao computador. Muito bom, Priscila. Também tem um comentário aqui no nosso chat do colega Rafael Atabi.
que a pesquisa Top of Mind tem finalidade e escopo bastante diferente. 23% de Top of Mind é altíssimo. Obrigada, Rafael, aí pela tua colocação. Eu não sabia disso. Obrigada. A Joana Siqueira, acho que a pergunta dela já está respondida, né? Que é qual o percentual de conhecimento necessário na pesquisa para a marca ser reconhecida como de alto renome. Acho que a Priscila já esgotou essa parte. O querido Alberto Camelier, que está aqui, né? Nosso ex-presidente, conselheiro nato da ASP. Parabéns às palestrantes e à moderadora. Muito obrigada, querido. E o nosso querido Antônio Ferro Riz, ele está querendo fazer a pergunta dele com o microfone aberto. Pode fazer, querido. Pode fazer a sua pergunta. Ok, senhora. Obrigado. Olha, parabéns aí pela... Estão me ouvindo? Vamos. Parabéns aí pelo painel, realmente é importantíssimo o que foi colocado. Só queria também ter a alegria de todos aqui com a presença do Dr. Camelier aqui conosco, depois de uma temporada aí ausente, mas, olha, eu queria jogar uma questão para a doutora Priscila, que também tem relação com a questão da pesquisa. E lembrar só o seguinte, quando foi editada essa resolução, lá em 2003, a ABAP, a BPI, a ASP participaram intensamente, discutindo com o NPI, e, pelo menos, lembro que as associações sempre foram contra esse requisito do inciso 3º. Isso quer dizer, a questão do grau de distintividade e exclusividade. Então, nas manifestações da BPI, da ABAP, da ASP, nós sempre sugerimos que isso não constasse como requisito. Enfim, o NPI decidiu manter. Aí, veja, na prática, e aí que vem a questão que eu queria trazer, e até para a questão de pesquisa, quer dizer, grau de distintividade, grau de exclusividade. Nós tivemos aí 3 casos no NPI, que a primeira instância entendeu que não tinha grau de exclusividade. E, num recurso, o NPI reformou a decisão. Por quê? Porque a pesquisa mostrava que os consumidores associavam aquela marca quase que exclusivamente ao produto. Sim, sim. E nós sempre defendemos que, veja, não pode ser com base em pesquisa de banco de dados do NPI. Isso aí tem que ser aferido no mercado, tanto o grau de distintividade como o grau de exclusividade. Isso quer dizer, pesquisas de marcas de bancos de dados não serviriam para você aferir a exclusividade, mas o mercado, a pesquisa de mercado. E esses casos, o NPI reconheceu que, efetivamente, as marcas, o consumidor associava a marca quase que exclusivamente a um produto. Quer dizer, 90% associava aquela marca, aquele produto, que era de alto renome, e aí entendeu que havia exclusividade. Eu te pergunto isso, quer dizer, esse entendimento continua, essa questão de provar que a exclusividade é no mercado e não no banco de dados do NPI. Isso é um entendimento que continua no NPI? Posso? Sim, doutora Antônia, é um entendimento que a gente ainda aplica. A gente já teve antes, né, nas primeiras resoluções, a gente já teve autorrenome de marcas que realmente eram confundidas. A gente teve um autorrenome de uma determinada marca, as pessoas perguntavam, mas isso é para revista ou é para produto de limpeza? Porque ambos eram muito famosos, né? Então, isso demonstra um desgaste, né? E era um termo idêntico. Então, esse termo era amplamente conhecido pelos brasileiros para ambos os produtos, as pessoas perguntavam. Então, por isso, a gente começou a ter que se adentrar nessa questão da exclusividade, mas é como o senhor falou. Se, apesar, né, porque o autorrenome, a gente defende a pesquisa justamente para isso, porque a gente quer ouvir o consumidor. Então, no primeiro momento, se a gente vê que essa marca, ela está, numa primeira análise de exclusividade, ela está muito desgastada no nosso banco, mas a pesquisa vem e demonstra que, apesar de eu ter 40 marcas, né,
com aquele termo, o mercado só associa aquele sinal àquela única marca, e isso certamente vai vai pesar na nossa decisão, não há dúvida nenhuma, porque a gente está fazendo um exame abstrato, né, dessa diluição. Mas se na prática, se a gente quer ouvir o consumidor, esse que é o ator principal, né, na pesquisa, principalmente de alto renome, comprovar que esse desgaste é só em números, que na prática o consumidor só pensa naquele sinal, certamente a gente vai entender como essa exclusividade ocorrendo no mercado, sim. Muito obrigado, Priscila. Só para Obrigada, dizer Priscila. Obrigada, doutor Antônio. Uma das perguntas então, da pesquisa, acho que tem que ser relacionado ao que o consumidor relaciona o sinal, né? Sim, se ele for desgastado, sim. É fundamental. Sim. Obrigada. Bom, com o avançar do Nada. horário, eu só vou citar alguns comentários no chat, mas não vou liberar mais para perguntas com o áudio aberto. A querida Adriane Ipanema também comenta aqui: algumas marcas de luxo não são conhecidas em todo o território nacional, nem por todas as faixas econômicas, etc., mas são objeto de contrafação, e entendo que algumas delas são objeto de produtos piratas, sem que o consumidor saiba que, de fato, é aquela marca, né? A Patrícia Silveira, que é a nossa querida diretora secretária da ASP, está parabenizando pelas palestras. E o Rafael Atab, ele volta com uma outra reflexão aqui. Será que 50% é ampla parcela? Se pensarmos em números, será que 70 milhões de pessoas é pouco? 60 milhões? Com a devida vênia, considero 50% percentual altíssimo. Concordo com você, Rafael. Eu perdi outro dia uma por valor parecido. Aliás, nem dei entrada, porque eu sei que o NPI não aceita, o que eu acho, né? Enfim. E acredito que percentuais menores, com percentuais altíssimos em determinados cortes, como acontece com algumas marcas de luxo, devem merecer a proteção especial, que tem por objetivo, segundo a própria resolução, impedir o aproveitamento parasitário e a diluição. Obrigada e parabéns às apresentadoras e à moderadora. Foi um show de informações. Nós que agradecemos aqui a sua participação e audiência. A Adriane Ipanema também parabeniza pelas palestras e a Joana Siqueira também está parabenizando todos. Muito obrigada a vocês. Eu gostaria de fazer um agradecimento final à BPI pelo excelente congresso que já está acontecendo desde ontem, na pessoa do seu presidente, Luiz Edgar Monteiro Pimenta, e da nossa diretora executiva, a Érica Diniz. Em nome deles, eu parabenizo o comitê organizador, do qual eu também fiz parte. E agradeci o gentil convite, claro, do Instituto Datafolha, por ter me convidado para moderar este painel. E as minhas colegas Priscila e Marlene, por estarem aqui comigo hoje, nessa tabletop que estreou o Datafolha na BPI. E a todos vocês que estiveram aqui, tanto na sala VIP quanto na sala de fora, muito obrigada pela audiência e aproveitem o congresso, porque ele continua, tem mais 2 dias de muito conteúdo. Se cuidem e um forte abraço para todos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Ótima tarde, muito obrigada.